Bom dia, meus queridos amigos, bom dia! E um bom dia muito especial nessa semana, com mais uma pílula do Evangelho. E nas nossas rápidas reflexões de hoje, então, do nosso Evangelho, eu queria falar a respeito de uma fala de Jesus tão importante, do batei e abri-se-vos-á, do buscai e achareis, né? Quando Jesus nos estimula a irmos em busca dos nossos objetivos. O que acontece? Muitas vezes a gente deixa de alcançar as grandes metas existenciais, né, da nossa vida porque a gente cruza os braços acreditando que os espíritos, os anjos, Deus, enfim, é que tem que resolver os nossos problemas. Quantas pessoas a gente não vê, muito bem intencionadas, né, por sinal, que vão aos templos religiosos de todas as ordens, ou oram em casa, naquela expectativa, né, de que alguém vai resolver o problema delas. E a gente acaba se esquecendo que a verdadeira fé, ela está em a gente utilizar os recursos que Deus nos deu para que nós possamos dar os primeiros passos sólidos, concretos, para resolver os nossos problemas. Sabe aquela história da pessoa que quer passar na prova, fica rezando para ser aprovado, mas não pega o caderno para estudar, mas não se organiza para poder se preparar adequadamente? Sabe aquela pessoa que quer luz e paz no casamento, quer ter um grande amor ou algo do tipo, mas nunca leu um livro sobre relações afetivas, nunca participou de uma palestra sobre relações humanas, nunca fez uma autoanálise profunda para saber se está sendo uma pessoa agradável, generosa, se sábia nos relacionamentos, mas quer que Deus traga um relacionamento muito bom. Então é meio complicado isso, né? Porque Jesus é muito claro na lição. Batei é o imperativo, né, no nosso tempo verbal aqui no português. É uma atitude que depende de nós. O primeiro passo é nosso. Buscai. Né? É muito importante que a gente dê esse primeiro passo. E nesse mês de janeiro, nas nossas reflexões, a gente tem falado muito de planejamento. Por quê? Quem falha em planejar, está planejando em falhar. Quando a gente não se organiza para alcançar aquilo que a gente deseja, inclusive as necessidades da nossa alma, de alguma forma a gente está sendo conivente, de alguma forma estamos sendo um pouco preguiçosos, negligentes com a nossa caminhada espiritual. Então vamos ajudar Deus, nos dizeres de Emmanuel, a nos ajudar também planejando, buscando, batendo, tomando as atitudes certas, né, que possam nos auxiliar a ter uma vida melhor. Então vamos lá, na prática. Faça uma lista, né, com suas metas de crescimento espiritual para o ano de 2016. Como que você quer estar espiritualmente em dezembro de 2016? Já parou para pensar nisso? De uma maneira objetiva, não é fazer uma prece e falar, Senhor, eu quero estar feliz, eu quero paz. Todo mundo quer estar feliz, quer estar em paz, estar sereno. Isso é universal. Mas isso é muito cômodo. Outra coisa é, como é que eu vou estar feliz? O que eu vou fazer para aumentar o meu nível de felicidade esse ano? Coisas objetivas. Aí de repente vem a intuição. Número 1, vou à casa espírita ou à casa católica, evangélica, budista, não importa, 2 vezes na semana, vou buscar uma tarefa e me dedicar intensamente. Não, esse ano eu vou abrir mão do vício ABC que está prejudicando o meu corpo e de alguma forma minha alma. Não, esse ano eu vou buscar uma ajuda psicológica, se for necessário, para me auxiliar a trabalhar essa questão que infelizmente ainda me traz muita mágoa. Isso é objetividade, né? Eu tenho uma meta para poder falar, eu vou ler. Eu quero ler um livro, por exemplo, das obras de André Luiz uma vez por mês. Ou pelo menos ler 6 livros das obras do André Luiz durante esse ano. Eu estou só dando um exemplo, gente. Pode ser qualquer livro que você acha que vale a pena. Mas entende, se organizar é fazer por onde? Né? É a gente ajudar Deus a nos ajudar. É muito mais do que simplesmente pedir a Deus para nos auxiliar. É mostrar com as nossas atitudes, com a oração em movimento concreta, que a gente está fazendo a nossa parte para merecer a atenção dos amigos espirituais pela nossa seriedade, não é? Pelo nosso comprometimento em melhorarmos a cada dia, não só com palavras vazias, mas sim agindo, criando energia renovada ao nosso redor, renovando o nosso psiquismo, né? Com bom ânimo, com energia positiva, enfim, com tudo de bom que a gente pode fazer quando a gente realmente quer, né? De verdade. Então, batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Conselhos sábios de Jesus para que a gente possa ter uma excelente semana. Então, organize-se, pegue aí, faça seu plano de metas de crescimento espiritual que você deseja. Quero trabalhar a generosidade, ser uma pessoa mais serena,
o que você quer fazer durante esse ano e especificamente o que você pretende fazer para ajudar essas metas a serem conquistadas. Pode ter certeza que fazendo a sua parte, a espiritualidade superior, sem dúvida alguma, também vai fazer a dela. Não é isso? Então, meus amigos queridos, muita luz e muita paz. Fiquem com Deus, tenham uma segunda abençoada, uma semana iluminada. E para aqueles companheiros que estarão conosco aí nessa jornada maravilhosa do final de semana, vamos montar nossa corrente vibracional de amor e de sustentação, para que muitas bênçãos sejam semeadas para todos os nossos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que estão aí nos aguardando no nosso tratamento espiritual. Muita luz, beijo no coração de todos e até breve.